Bom, então eu vou aqui apresentar alguns textos que estão incluídos naquele e-book que eu vos falei há pouco, que tem o título da Nova Educação do Caráter, certo? Portanto, eu vou só aqui abrir um ficheiro. Como? Que enviei ontem, exatamente. Chama-se O Livro da Nova Educação do Caráter. Pronto. Eu tenho duas edições, aliás, sim, duas edições diferentes. Uma em papel, que está publicado pela Livros do Horizonte, que é um livrinho que tem o título de A Cidadania na Escola. E tenho depois uma versão em PDF, que está acessível e que eu enviei para os e-mails, com o título de A Nova Educação do Caráter, o Livro da Nova Educação do Caráter. Eu vou aqui só ler os capítulos, para vocês terem uma ideia. São 29 capítulos com uma bibliografia, 120 páginas à volta disso, mas são capítulos muito curtos, aliás, como se vê, se são 29 capítulos e se o livro tem 120 páginas, cada capítulo tem para aí 3, 4 páginas, não é? E, portanto, são assuntos do género. As virtudes, o que são e como se adquirem. Estivemos ontem a fazer uma introdução, mas que hoje vou concretizar um bocadinho mais. As pré-condições das virtudes do caráter. Como construir uma comunidade onde as virtudes estejam presentes. O papel dos hábitos na educação do caráter. O caráter e os hábitos, a perspectiva de Aristóteles. A habituação como prática crítica. Cultura comunitária e virtudes. O papel das narrativas e das histórias na educação para a cidadania e na educação do caráter. As artes de sobrevivência e o florescimento das virtudes do caráter. Artes de sobrevivência e currículo. Como floresce a amizade, que na perspectiva de Aristóteles é a virtude máxima, sem a qual todas as outras ficam suspensas. A relação entre a amizade e as outras virtudes. O que é a educação do caráter? Depois, uns capítulos sobre metodologias de educação para a cidadania, nomeadamente a metodologia dos 6 E's, veremos depois o que é que isso é. O manifesto da educação do caráter, indisciplina e caráter. Depois há aqui um texto curto que depois também vamos discutir, que é pode um povo ser rico num país pobre? Pode um povo ser rico num país pobre? Quando as virtudes do caráter estão ausentes, o que é que nós podemos fazer como educadores? O papel do Estado na educação do caráter. Depois, a teoria ética da virtude. O papel do prazer e da dor na educação do caráter. O que é isso? Porque é que é importante as crianças, os jovens, saberem gerir a dor e o prazer? Portanto, tendo em conta a teoria do justo meio. Ou seja, a teoria aristotélica que no fundo nos ensina a evitar os extremos, a evitar quer o excesso, quer a deficiência. É isso que é o justo meio, o meio termo, que é uma condição sine qua non para se levar uma vida boa. A felicidade e a amizade andam associadas. Pois o que é que as crianças e os jovens realmente precisam de saber, né, sobre estes assuntos. Depois um outro capítulo que é o 27º, Princípios Básicos da Nova Educação do Caráter. Capítulo 28, Recomendações para a criação de programas de educação para a cidadania. Capítulo 29, os 10 mandamentos dos pais e depois uma bibliografia. Ora bem, vamos começar pelo primeiro capítulo, que é as virtudes, o que são e como se adquirem. Na aula passada, isto para aqueles que estiveram presentes, fiz uma referência ao conceito de virtudes. A virtude, em grego, é o arete. Daí também o facto de, muitas vezes, se designar esta teoria ética por teoria ética aretaica. Aretaica porque vem da arete é virtude em grego. Tinha dito também ontem que as virtudes são qualidades humanas levadas à excelência. Não é a mesma coisa que pureza. Muitas vezes as pessoas utilizam a palavra virtude. Ela é muito virtuosa, é cheia de virtudes como se fosse uma pessoa pura. Não é bem isso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com qualidades humanas levadas à excelência.
Ora bem, a posse das virtudes é absolutamente essencial para que o sujeito, que a pessoa possa aspirar a uma vida boa, que é como quem diz, à felicidade, à realização pessoal, ao florescimento da pessoa. Tudo isto quer dizer a mesma coisa. Felicidade, florescimento pessoal, realização pessoal, tem o mesmo significado. Agora, sendo as virtudes qualidades humanas, põe-se a seguinte questão: essas qualidades são inatas, são adquiridas ou são uma coisa e outra? Bom, a perspectiva clássica, que foi desenvolvida por Aristóteles naqueles livros que eu falei também em aulas anteriores, nomeadamente a Ética a Nicómaco, a Ética a Eudemo, o livro A Política de Aristóteles, portanto, de acordo com a perspectiva de Aristóteles, as virtudes podem ser aprendidas porque elas não são nem inteiramente inatas, nem são inteiramente adquiridas. Quer dizer, há uma componente genética que está presente, que pode ajudar ou dificultar, mas há sempre uma componente que é variável, que é flexível e que é variável, e é aí que entra a escola, não é? É aí que entra a educação. Ou seja, nós temos sempre a possibilidade de se utilizarmos as técnicas corretas, os procedimentos adequados, e se proporcionarmos à criança um ambiente escolar, um ambiente comunitário adequado, saudável, nós temos sempre uma certa margem de manobra para podermos melhorar o caráter das crianças e dos jovens, que é como quem diz, para lhes proporcionar a aquisição das virtudes intelectuais e das virtudes éticas. Está bem? Portanto, esta é que é a perspectiva clássica, diga. Pois, eu estou a alargar à família também, não é? Quando eu disse os ambientes comunitários, incluía a família, a vizinhança também. A vizinhança também é muito importante, porque se a criança vive numa comunidade, num bairro, onde as virtudes, essas qualidades humanas estão ausentes e são substituídas, enfim, pelo reino do vício, não é? Da ilegalidade, das más práticas, de maus hábitos, etc., logicamente a criança vai ter muito mais dificuldade em adquirir as qualidades que são essenciais para que se leve uma vida boa, não é? Tudo isto, todos estes ambientes estão em conexão e, portanto, têm o seu papel, desempenham o seu papel neste processo. A verdade é que, à medida que as crianças crescem, elas vão sendo objeto de socialização e vão adquirindo qualidades, vão desenvolvendo hábitos que podem ser bons ou maus, como é óbvio, não é? É aquilo que alguns autores chamam a aquisição de disposições, hábitos não só intelectuais, mas também hábitos de vida, não é? E se a criança, desde cedo, começar a ser, não direi pressionada, mas a ser socializada através de um processo onde essas qualidades humanas estão presentes e são valorizadas, e onde há uma preocupação muito grande por parte dos educadores e dos pais no sentido da aquisição dos bons hábitos, obviamente que essa tarefa da educação do caráter e da educação para a cidadania está imensamente facilitada. Porque a questão dos hábitos é crucial nesta matéria. Porque o que é um hábito? Um hábito é o resultado de uma prática sucessivamente repetida e que permite, uma vez enraizada essa prática, permite poupar energia. Por isso é que nós temos hábitos, porque ao adquirirmos determinados hábitos, que, como disse, podem ser bons ou maus, nós estamos a interiorizar uma prática consolidada que nos permite tomar decisões sem pensar muito, sem perder tempo, sem gastar muita energia. Por exemplo, quando nós, quando somos crianças, adquirimos o hábitos de higiene, por exemplo, lavar os dentes de manhã, obviamente que ao princípio até pode custar, enquanto o hábito não está enraizado. Mas depois do hábito estar enraizado, depois da criança estar habituada a que logo a primeira coisa que se faz de manhã, antes de ir para a escola, é lavar os dentes, quando o hábito está enraizado, não lhe custa nada lavar os dentes. Nada. Ela nem sequer precisa de fazer a si própria pergunta: vou lavar os dentes? Nada. Ela lava os dentes naturalmente, porque sabe que o que custa é sair de casa sem lavar os dentes. Depois do hábito estar enraizado, o que custa é violar, portanto, é ultrapassar esse hábito, não respeitar esse hábito.
Quem diz lavar os dentes diz todas as outras, tomar banho, enfim, de manhã ou à noite, etc, etc, etc. Mesmo até hábitos que são muito, como é que eu ia dizer, que são muitas vezes dados por adquiridos, mas que não estão adquiridos, efetivamente, como o hábito da pontualidade. Só custa ser pontual quando nós não temos o hábito da pontualidade. A partir do momento em que a criança adquire o hábito de ser pontual, não lhe custa nada chegar a horas sempre, aos compromissos que ela tem. Agora, o problema é que, muitas vezes, os pais também não são pontuais em casa. E, portanto, o ambiente que as crianças vivem em casa, e depois também na escola, pois isso tem reflexo na escola, é um ambiente onde esse valor da pontualidade não é exercitado. Se os pais não são pontuais nos seus compromissos, passam a ideia aos filhos de que a pontualidade é algo com a qual se pode passar sem. E depois torna-se extremamente difícil exigir que a criança seja pontual. A falta de pontualidade nas crianças e nos adolescentes ou pré-adolescentes, no segundo ciclo, são pré-adolescentes, não é? No segundo ciclo do ensino básico, a falta de pontualidade é a origem de muitos problemas, nomeadamente de caráter disciplinar. Porque quando a criança não consegue chegar a horas a sítio nenhum, cria-se um ambiente de pressão, de ansiedade e de stress muito grande, que geralmente originam conflitos. Conflitos entre os pais e a criança, porque vai chegar tarde à escola, já tenho o carro a trabalhar e tu nunca mais despachas, e coisas desse género. E depois a criança chega tarde à escola, leva uma falta, ou é repreendido, ou leva mesmo uma falta, e depois os pais acusam a criança acusa os pais, etc. Cria-se ali um ambiente de grande conflitualidade, apenas porque não houve oportunidade de desenvolver na criança o hábito da pontualidade. Passa sobretudo, não é? Sim, não é falar o hábito. Exatamente, exatamente. Sim, diga. Isto, o sistema de ensino, ao promover crianças diferentes, que estejam ao 12º ano, faz-me lembrar de quando trocam as notas e depois as máquinas não funcionam. Sim. Porque antigamente o próprio sistema encarregava-se de fazer uma seleção natural. Sim. Agora, as crianças andando no sistema escolar até mais tarde, muitos deles, ou seja, aqueles que sairiam naturalmente, Vão manter-se no vão sistema. manter no sistema. Não têm Sem adquirirem hábitos de trabalho. Não têm hábitos de trabalho, hábitos de respeito, todos esses hábitos que profissionalmente seriam necessários. Quando saem para o mercado de trabalho, têm um chefe, não o respeitam, claro que... Sem dúvida. Ou seja, neste momento estamos com esse problema. Exato. Tem falta de criação de hábitos. Pois, por isso é que a educação para a cidadania tem que centrar-se também sobre esta componente pessoal, esta dimensão pessoal. Porque o que importa são estas práticas. Porque são a posse destas práticas corretas, destes bons hábitos, é que depois pode facilitar, e em muito, a entrada no mercado de trabalho e uma vida bem-sucedida, não é? E muitas vezes as escolas esquecem-se disso. Preferem centrar a educação para a cidadania em grandes questões de salva-pátria, de salva-humanidade, e questões muito gerais, não é? Às vezes até muito políticas, esquecendo esses aspectos da vida do dia-a-dia que são os mais importantes para todos nós. É preciso também ter em conta que, para além da aquisição dos bons hábitos, há também que treinar a força de vontade.
Porque a força de vontade é outra questão muito importante no que diz respeito à educação de caráter. A criança até pode ter bons sentimentos, até pode ter interiorizado valores corretos, até pode ter adquirido bons hábitos, mas tem uma vontade fraca. Em muitos casos isto acontece. Tem uma vontade fraca ou deficiente. Uma vontade fraca é aquela pessoa que sabe o que tem de ser feito, ela conhece os fins, as finalidades corretas, e até conhece os meios adequados para prosseguir, para atingir essas finalidades. Portanto, sabe o que tem de ser feito, o que deve ser feito, isto é, conhece o caminho da retidão, mas depois, porque tem uma vontade fraca, fica parada, não executa, não passa a ação. Ou seja, muitas vezes temos crianças que, porque têm uma vontade fraca, revelam uma grande passividade face à vida. E isso também é extremamente negativo. E essas crianças precisam de treino da força de vontade. E há maneiras de fazer isso. Por exemplo, as crianças não têm hábitos de estudo, porque não lhes foi pegar. Exato. As crianças sabem que têm que estudar, até cumprem as deliberações dos pais e dos professores, sentam-se à secretária, naquela hora que está destinada para o estudo, mas passam o tempo assim. Deixam o tempo passar. Estão a cumprir os mínimos, não é? Mas porque têm uma vontade fraca, elas respeitam. Os pais disseram, agora fecha a televisão e tal, e agora é hora de estudo, vai lá estudar para o quarto. E elas vão. Mas depois não estudam nada. Estão apenas a olhar para o papel, estão a pensar, a fazer jogos mentais, a imaginar, a passar o tempo, mas não estudam. Têm vontade fraca. Uma vontade fraca ou uma vontade deficiente. Depois, a questão que se coloca também é como é que estas virtudes, estas qualidades humanas se adquirem. Há, no fundamental, há três maneiras, 3 métodos, 3 procedimentos. Há mais do que esses, mas há 3 que são fundamentais. As virtudes adquirem-se através do exemplo, bons exemplos. Os bons exemplos andam associados à aquisição de virtudes intelectuais e virtudes éticas. E, logicamente, os maus exemplos andam associados à aquisição de vícios. Depois, através da prática, passando à ação, para uma prática supervisionada, corrigida, e através das narrativas, das histórias, isto no que diz respeito à infância, não é? As histórias, as narrativas têm um papel muito importante a desempenhar na educação para a cidadania e na educação do caráter. Todos nós sabemos que as crianças aprendem pelo exemplo quando vêm e observam a vida dos pais, a vida dos amigos, a vida dos vizinhos, o comportamento dos educadores, dos professores. É preciso termos presente que o educador, o professor, está sempre a fazer educação de valores, educação de caráter, quer queira, quer não. Só o simples contacto do professor com os alunos, independentemente daquilo que ele diz, mas também tendo em conta o seu comportamento, aquilo que ele faz, é em si próprio uma forma de educação para a cidadania e educação do caráter. Pode ser bem feita ou mal feita. Até é melhor que seja bem feita. Por exemplo, um educador, um professor, que é injusto nas apreciações que faz acerca do desempenho dos alunos, ou que mostra preferência por alguns alunos face a outros, ou que, por palavras ou atos, humilha alguns alunos, os rebaixa. Obviamente que esse professor está a fazer a educação para a cidadania pela negativa. Através da sua prática, dos seus exemplos, dos seus comportamentos, ele está a transmitir valores, só que está a transmitir os valores errados. Por isso é que é muito importante os professores terem isto em conta. Os seus gestos, os seus silêncios, as suas palavras, as suas ações, as suas decisões,
têm um impacto muito grande no desenvolvimento do caráter dos alunos. Portanto, as crianças aprendem as virtudes através da imitação, através da sua exposição a um determinado ambiente. E, claro, isso pode ser feito bem ou mal. Portanto, essa aprendizagem, que é feita sempre através, sobretudo, dos exemplos, da imitação, do contágio, da prática, dos hábitos, etc., é muito importante. Porque vem associada ao desenvolvimento de competências de vida e de trabalho, que são absolutamente essenciais para se ser bem-sucedido. E quais são essas competências de vida e de trabalho que a escola deve valorizar? A honestidade, a verdade, a equidade, a justiça, a perseverança, a resiliência, o respeito, a responsabilidade. Diga? A tolerância também, sim, sem dúvida, pois. Mas a tolerância também já é uma forma de respeito, não é? Gostaria ainda de centrar aqui a minha atenção e a vossa a analisar aquilo que se costuma chamar das 4 virtudes cardinais. Cardinais quer dizer que são as mais importantes. Quais são as 4 virtudes cardinais? São a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. Vou repetir. As 4 virtudes cardinais, que são aquelas que são mais importantes, são a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. Vamos analisar cada uma em particular. Começamos pela prudência, que é absolutamente fundamental. A prudência é a virtude da boa deliberação. Portanto, ser prudente é deliberar bem e cuidadosamente. É deliberar cuidadosamente e bem. Se as crianças e os adolescentes não aprenderem a ser prudentes, o que é que acontece? O que é que pode acontecer? Claro que ficam sujeitas a muito mais perigos. Porque a imprudência anda associada a uma vida perigosa. Como é óbvio, não é? Acidentes graves ocorrem, a regra geral, por falta de prudência, falta de cuidado. É preciso termos em atenção que grande parte das mortes na infância e também na adolescência se deve a atos de imprudência, portanto a acidentes que podiam ser evitados se houvesse mais cuidado. Então, sem prudência, sem a aquisição da virtude da prudência, as crianças e as pessoas em geral perdem-se com facilidade no complexo processo de tomada de decisões. Agora eu peço a vossa atenção para o processo de tomada de decisões, que é muito importante. O que é o processo de tomada de decisões? Como é que ele ocorre? Bom, ocorre ou compreende várias fases. Bom, desde logo, nós temos que contactar e conhecer o problema. Porque se nós vamos tomar decisões é para resolver um problema. Ainda que seja um problema simples. Não é? Eu posso até sair de casa e começo assim, vou para a escola e pergunto a mim próprio. Vou a pé, vou de autocarro ou levo o meu carro? Estou a resolver um problema, não é? Se houver greve dos transportes públicos, claro que eu tenho que levar o meu carro, porque senão depois fico a pé. Há greve dos transportes públicos. Se não há greve dos transportes públicos, se calhar, não vou levar o meu carro, que fica mais caro e tal, e tenho que poupar dinheiro em gasolina, vou antes de transporte público. Mas se estiver a chover muito, está um grande temporal, se calhar levo, mas é o meu carro, porque depois tenho que ir a pé da estação dos autocarros até à escola, fico todo molhado. Portanto, isto, seja um problema complexo ou simples, nós temos que passar sempre por um contacto com o problema, conhecer o problema, compreender o problema, não é? E depois de compreendermos o problema que temos que resolver, nós devemos proceder a um cálculo racional sobre as opções que nós temos em cima da mesa.
pensar sobre as opções. Portanto, sobre as consequências de uma opção ou de outra opção. Como vocês sabem, todas as nossas decisões têm consequências. Todas. E por vezes nós tomamos decisões de tal maneira importantes na nossa vida que nos conduzem a uma encruzilhada e à necessidade de optar por um caminho que já não admite regresso ao que era antes. Não, é um caminho sem regresso. E daí a grande importância que algumas decisões têm para a nossa vida. Porque há decisões que nos conduzem para um caminho que já não tem regresso. Mesmo que nós, porventura, queiramos voltar ao momento anterior à tomada dessa decisão. Então, só depois de nós refletirmos sobre as consequências das nossas decisões, positivas, negativas, fazer um cálculo racional sobre o que nos convém mais, é que nós passamos à ação. Isto é que é a prudência. Quer dizer, ser prudente é respeitar estas fases todas que eu apontei do processo de deliberação e de passagem à ação. Repito, contacto com o problema, compreensão do problema, deliberação racional sobre as consequências das várias opções e depois passagem à ação. Portanto, escolha de uma opção e passagem à ação. Obviamente, passagem à ação caso o sujeito conclua que as consequências daquela ação são positivas ou são mais positivas do que... Também pode passar a ação de criticar uma coisa. Não, se a pessoa tem dúvidas, isto é, não consegue chegar a uma conclusão sobre se as consequências são boas ou más, ou se há mais boas consequências do que más, o sujeito então não passa a ação. Tem dúvidas, não passa a ação, não é obrigado a passar a ação. Não faz nada. Faz nada. Obviamente que isso também não é a solução para sempre, porque se um sujeito nunca passa a ação, ele é um espectador do mundo. Imagina, em termos de dúvidas, sempre há qualquer dúvida, seja no que for. Não, isso é o que se chama de sujeito que tem uma vontade fraca. Tem uma vontade tão fraca que fica sem contestar, nunca passa a ação, com medo das consequências. Isso também é mau, não é? Sim. O quê? O professor disse que são quatro, não é? Já estou agora a tratar de uma só, que é a prudência. Sim, eu já lhe vou dizer quais são. Pois. É a prudência, a justiça, a coragem e a temperança. Resolver o problema, contato, compreensão do problema, ligação racional das opções. Sim. E passar à ação. Exatamente. Tá bem. Ora bem, portanto, muitas vezes surge o seguinte problema, neste processo de deliberação, que é, o sujeito acaba por passar a ação, mas fez más escolhas e agiu mal. Acontece tanta vez na nossa vida. Há várias explicações para isso. Ou porque o sujeito tem uma vontade deficiente, ou porque lhe faltou informação. Ele tomou uma decisão sem informação toda, e portanto na ignorância, e agiu mal. Muitas vezes, na maior parte dos casos, nós agimos mal, não porque não tenhamos refletido sobre o problema e sobre as consequências, mas porque nos faltou informação. Não tínhamos a informação toda, nem a mais importante, escapou-nos, e depois nós agimos mal. Isto é o que acontece na generalidade quando nós agimos mal. Mas há certas pessoas que agem mal não porque não tenham informação, não porque não tenham pensado nas consequências, mas porque, dotadas de um mau caráter, elas optam racionalmente e de forma refletida por aquilo que não está correto, pelo que está errado, por aquilo que provoca sofrimento e dor a elas próprias e às outras pessoas. Portanto, nós temos que ter sempre em atenção que há algumas pessoas, há alguns sujeitos, e crianças inclusive, e adolescentes, adultos,
que estão nesta categoria. A verdade é essa. A maldade está na nossa natureza, mas cada um de nós lida com a maldade de uma maneira própria. Uns conseguem, de facto, controlar, outros não controlam, são controlados por ela. Claro que isto depois é uma bola de neve, porque o hábito de praticar ações incorretas reforça o mau caráter. Quanto mais ações incorretas as pessoas fazem, pior é o caráter que elas vão reforçando, vão desenvolvendo. Por isso é que muitas vezes se diz que os criminosos vão para a cadeia, mas a cadeia não é, de facto, em muitos casos, um ambiente que permite a reabilitação. Aqui a reabilitação é fazer do mau caráter bom caráter. Muitas vezes é o contrário. As pessoas vão para lá, já têm um mau caráter, e saem de lá ainda piores, devido à força do ambiente e dos vícios e dos maus hábitos que ali estão enraizados à mais elevada expressão. Ora bem, passemos agora à outra virtude cardinal, que é a justiça. Porque é que é importante ensinar a justiça? E claro, o que é a justiça? Há pessoas que confundem justiça com igualdade. E há muita gente, sobretudo nos dias de hoje, que consideram que a igualdade é o valor supremo. Errado. Se a igualdade fosse o valor mais importante e o valor supremo, a natureza tinha-nos feito todos iguais. Somos todos diferentes. Já repararam? Não há nada igual na natureza. É tudo diferente. Quer na natureza, quer nos seres vivos, nos outros seres vivos, nas plantas, nos animais, quer em nós próprios humanos. Portanto, a desigualdade faz parte do reino da natureza. Atenção, nós temos que lidar com a desigualdade e aceitá-la, em certa medida, embora tentando contrariá-la naquilo que nos for possível. Não é? Mas temos que ter sempre presente que a igualdade é algo inatingível. E, no fundo, também nós não queremos um mundo de iguais. Já viram o que era se fôssemos todos iguais? Que coisa horrível. Quer dizer, nós queremos ser diferentes uns dos outros. É ou não? Cada um de nós quer destacar-se dos outros, da massa, da multidão. Não é? Imagine o que era um mundo de clones. Não é? Os humanos eram todos iguais. Era um processo horrível. Não é? Portanto, a igualdade é de facto um valor que tem a sua importância, mas que não é um valor cimeiro. Mais importante do que a igualdade é a justiça. E a justiça não é tratar todos de forma igual. Nem é dar a todos o mesmo. Às vezes há quem confunda isso. A justiça é distribuir tudo por igual por todos. Não é. Imagine o que era se nós usássemos esse processo, não é? Com os nossos filhos. E então temos um filho que é estudioso, que é respeitador, que é esforçado, bem educado, cortês, cumpridor, e temos outro que, pese embora tenha a mesma mãe, o mesmo pai, o mesmo ambiente, é preguiçoso, mal educado, violento, incumpridor, etc. Então, quando é na altura de distribuir as benesses, os privilégios, damos igual a um e ao outro? Ou devemos fazer alguma diferença no sentido de premiar aquele que se esforça, que é cumpridor? Porque se nós estamos a distribuir por igual, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a transmitir àqueles dois filhos, um cumpridor e outro incumpridor, um bem educado e outro mal educado, tanto faz ser uma coisa como ser outra. Na vida não é isso que acontece. Portanto, estamos a educá-los mal para a vida, nomeadamente, quer um, quer o outro. Aliás, nós estamos a dizer àquele que se porta bem e que se esforça, não vale a pena. Para que é que andas a esforçar-te e a portar-te bem? Faz como ao teu irmão, porque no fundo tu recebes o mesmo. Portanto, esta questão da igualdade tem que ser vista nos seus termos, não é? Como deve ser. Agora, a justiça, sim, isso é um valor, é uma virtude fundamental. O que é a justiça? É dar a cada um aquilo que lhe é devido. E é não tomar para nós aquilo que é dos outros. Isso é que é justiça. Ser justo é dar ao outro aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe pertence. E não tomar para nós aquilo que não é nosso, aquilo que é de outros. Isso é que é justiça.
é, portanto, um valor muito, muito grande, muito elevado, muito importante. A justiça é uma virtude que compreende várias qualidades e exige a presença de várias condições. Quais são elas? Em primeiro lugar, ser justo exige que se reconheça e respeite os direitos dos outros. Não é? Essa é logo a condição fundamental. A reconhecer e respeitar os direitos dos outros. Mas depois exige outra coisa, que nós muitas vezes nos esquecemos, que é o cumprimento das nossas obrigações também. Senão trata-se de uma justiça falsa. Se nós só exigimos aos outros o cumprimento das obrigações deles e não cumprimos as nossas, claro que estamos a criar uma situação de injustiça. Ser justo implica também o respeito pela autoridade legítima. Isto é muito importante, esta questão da autoridade. Respeito por quê? O respeito pela autoridade legítima. Porque nós temos que fazer uma distinção entre a autoridade legítima e a autoridade ilegítima. A autoridade legítima merece respeito. Por exemplo, respeitar as normas que fazem parte do código de conduta da escola e, portanto, obedecer àquilo que o professor diz que deve ser feito, desde que esteja de acordo com as normas da escola, é bom. Porquê? Porque o professor, naquele momento, é uma autoridade legítima. E, portanto, merece ser obedecido, deve ser obedecido. A obediência é também um valor muito importante. Nós aprendemos a ser obedientes. Infelizmente, nas nossas sociedades atuais, o valor da obediência e o valor do respeito pela autoridade legítima andam pelas ruas da amargura. A toda a hora estão a ser espezinhados. E às vezes por quem menos se espera. Não é? Pelos pais, pelos professores e até pelas próprias autoridades, que não se dão ao respeito. Portanto, isto é fundamental, não é? Esta questão da autoridade legítima. Nós temos que ensinar as crianças a respeitarem a autoridade legítima. E o respeito pela autoridade legítima exige obediência. A obediência, que é também um outro valor que está também associado a esta virtude da justiça. Vamos então passar agora à coragem. Porque é que a coragem é uma virtude cardinal? E o que é a coragem? Ora bem, vocês reparem no seguinte. A coragem é o mesmo que fortaleza. Fortaleza, força de caráter. A coragem, ou ser corajoso, exige que se aguente e pressupõe que se seja persistente. A coragem está associada à persistência, à perseverança. Ser corajoso é ser capaz de reagir às adversidades e não desistir quando tudo parece perdido. É aguentar. É aguentar. Ora, reparem, a importância da coragem é fundamental para se ter uma vida bem-sucedida, por variedíssimas razões. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que lidar com situações de perda, situações de perigo, doença. E, obviamente, se nós formos corajosos, isto é, se formos persistentes, se formos fortes, tivermos fortaleza de caráter, mental também, se formos capazes de reagir às adversidades, de não desistir quando tudo parece perdido, temos muito mais condições para ultrapassar essas dificuldades e esses perigos. Aliás, todos nós sabemos, ou por experiência própria, ou pela experiência de outros que nos foi transmitida, que as pessoas que são fortes, que são corajosas, até conseguem vencer as doenças, inclusivamente doenças graves, com mais facilidade. Está aí uma componente muito importante. Enquanto que as pessoas que são cobardes, que se atemorizam por tudo e por nada, que desistem com facilidade, entregam-se à doença, não reagem e, portanto, têm mais dificuldade em combater a doença. Claro que isto também é válido para as crianças, infelizmente. Hoje em dia, as crianças têm pouca oportunidade para exercitar o hábito ou a virtude da coragem, porque vivem em ambientes muito protegidos devido à falta de insegurança que reina nas nossas comunidades.
há 40, 50, ou 60, ou 70, 80 anos, as crianças iam para a escola sozinhas, vinham da escola sozinhas, e claro que os pais não tinham preocupação nenhuma a esse respeito, não é? Não havia qualquer preocupação com a segurança, porque o mundo era muito seguro, nomeadamente aqui. As pessoas deixavam as portas abertas de casa, os carros não fechavam os carros, deixavam os carros também praticamente abertos, as crianças brincavam na rua, havia pouco trânsito, e o trânsito que havia, as pessoas respeitavam, de facto, os peões e as crianças, portanto não andavam com tanta pressa como andam agora, havia mais respeito pelo código da estrada, pelo código da estrada. E claro que as crianças tinham oportunidade para umas com as outras ir exercitando também e sabendo reagir com coragem aos perigos do dia a dia. Hoje em dia não, estão muito protegidas, estão sempre em casa, ou saem da escola, passam o dia inteiro na escola, que é outra calamidade, não é? Passam 8 horas, 9 horas na escola, depois vão para casa, ficam fechadas em casa, quer dizer, não têm contacto com ninguém, a não ser com os pais, e é pouco também às vezes, não é? E portanto tudo isso é negativo, não é? E não é favorável à aquisição a virtude da coragem. A coragem, portanto, exige várias condições. Uma delas é a habilidade para ultrapassar as dificuldades, o hábito de ser capaz de ultrapassar o medo, de vencer a ansiedade e também o sentir que se tem capacidade para ultrapassar os problemas. Passamos então agora à terceira virtude cardinal, que é a temperança. A temperança é a virtude do autodomínio. É muito importante porque a temperança anda associada a uma vida saudável. E a intemperança anda associada ao contrário, portanto, a uma vida com maus hábitos, pouco saudáveis. Então, o que é que a temperança nos permite fazer? A posse da temperança nos permite fazer? Permite-nos escolher e fazer nas proporções certas, fugindo quer ao excesso, quer à deficiência. Isso é escolher, tendo em conta as proporções certas e a noção, o respeito pelo meio termo, pelo justo meio. Pressupõe, portanto, várias qualidades e exige a presença de algumas condições. Isto é a temperança. Desde logo, ser temperado significa ter capacidade para usufruir dos prazeres com moderação. Com moderação. Evitando usufruir dos prazeres com moderação. Beber com moderação. Exatamente. Tal e qual. Portanto, a virtude da temperança anda muito associada aos nossos 5 sentidos. Que, como vocês sabem, os sentidos também andam associados aos prazeres. Agora, os prazeres, nós, os humanos, como aliás os seres vivos em geral, procuram o prazer, aproximam-se do prazer, querem maximizar o prazer e afastam-se daquilo que é doloroso, da dor. Não é? Por isso é que nós, quando nos picamos, recuamos. Não é? Ou quando, porquê? Porque tivemos uma dor e estamos a fugir dela. Não é? Instintivamente fugimos da dor. Enquanto que as situações que nos dão prazer, obviamente nós queremos prolongá-las, voltar a elas. Mas o problema do prazer é complexo, porque o prazer é uma coisa tão boa que nos pode viciar. E, portanto, podemos pecar por excesso. Uma vida só de prazeres é uma vida mal sucedida, como é óbvio, porque, por exemplo, os prazeres da mesa, da comida, levados ao excesso, provocam doenças, não é? Não é verdade? Todos nós gostamos de comer um bolo todo assim, cheio de sabores, uma comida também muito saborosa. Claro, mas isso, se nós nos habituamos e ficamos dependentes desses excessos, não é? da comida, da gastronomia, vamos ficar com diabetes, com colesterol, obesos, enfim, se bebermos em demasia vamos ter problemas hepáticos, vamos ter cirrose ou tudo isso, não é? Portanto, os prazeres são bons, mas desde que usufruídos com moderação. Isto tem que ser ensinado logo na infância, porque uma grande parte dos vícios
nomeadamente dependências, toxicodependências, etc., derivam do facto de as crianças e os jovens não terem aprendido a usufruir dos prazeres com moderação. Não cultivam, não adquiriram a virtude da temperança. A virtude da temperança. Deixem-me cá ver se me passou alguma. Penso que não, que já estão todas. Então podemos fazer um intervalo. Está bem, podemos fazer um intervalo. Podemos fazer um intervalo, sim senhor. Podemos mesmo fazer um intervalo. Vá, então agora descansar um bocadinho, está bem?